outra que é muito comum é quem tem problema de labirintite ou problema de circulação que toma ginkgo biloba, né? O ginkgo biloba é um medicamento excelente, ele é muito bom para problemas circulatórios, a labirintite, para arteriopatias, a gente que está ficando mais velho começa a esquecer das coisas, o ginkgo biloba é muito bom, só que tem que tomar cuidado porque ele pode fazer o quê? Uma alteração na pressão arterial, então fiquem espertos, certo? Mas o ginkgo biloba, o que é comum acontecer? O idoso faz interação junto com ácido acetil salicílico, o AS, né? Aspirina. Ele toma infantil. Ah, porque é infantil? Não vai fazer problema, não vai ter problema nenhum. Acontece que o AS, né, ácido acetil salicílico, ele vai fazer o quê? Ele impede coagulação sanguínea. E se você tomar o ginkgo biloba também diminui o quê? A coagulação sanguínea. Por isso que os dois são usados para quê? Para a circulação. Vocês já não ouviram falar que o AS é bom porque ele afina o sangue, né? Entre aspas, afina o sangue, por quê? Ele não deixa a formação de coágulos, ele impede essa formação de coágulos. A gente fala que ele inibe o fator de agregação plaquetária, tá certo? Então a gente pode ter sim uma interação medicamentosa e neste caso do ginkgo você começa a ter o quê? Maior sangramento, mas como assim, né? Então, normalmente, se você vai tomando constantemente, o que você faz? Você, por exemplo, está tomando o ginkgo biloba e está tomando, e não sabe, né? Que você está tomando já há um longo tempo e está tomando AS também. Aí você bate o braço, pá! Uhum. Quando você bate o braço, o que vai acontecer? Você vai romper os vasinhos. E normalmente, você tem o quê? Uma cicatrização normal. Você tem o quê? Os fatores de coagulação que vão lá e fecham esses vasinhos que estão provocando essa pequena hemorragia, tá? Neste caso específico, né, se você estiver tomando o ginkgo e o ácido acetil salicílico, o que vai acontecer? Esses vasinhos não vão fechar. E aí você vai continuar com o quê? Com esse sangramento bem pequenininho, desses pequenos vasos. E aí vai ficando aquela mancha roxa no braço das pessoas. Normalmente fica vermelha, né? Que é muito comum em idoso. Por quê? Porque eles estão tomando medicamento para inibir fator de coagulação, né? Então, para inibir a formação de coágulo. Mas isso pode provocar esse sangramento, tá certo? Então, é muito comum o idoso ter isso. E é muito comum essa interação com o ginkgo biloba. Então, tomem cuidado. Mas não é só com o ginkgo, tá? Se você toma ácido acetil salicílico, por exemplo, né, o AAS ou aspirina infantil, normalmente, e começa a tomar muito chá de camomila, né? Ou chá de guaco, tá certo? O que vai acontecer? Tanto o chá de camomila quanto o chá de guaco, ele tem substâncias que vão interferir também no fator de coagulação. O chá de camomila é menos, o de guaco é mais. Então, vocês devem tomar cuidado quando vocês fizerem isso. Por quê? Porque vocês podem ter essa interação medicamentosa, tá? A gente falou do guaco, que é outra planta que a gente usa muito. Mas o chá do guaco, por exemplo, vocês, primeiro, não devem se tomar chá de guaco a longo prazo. O chá de guaco deve ser tomado durante o período da tosse, tá? 7 dias, 14 dias no máximo. Por quê? Tosses muito maiores que 14 dias, provavelmente você tem um problema mais sério, tá? Então, não é uma expectoração só que você vai precisar. Dê uma olhada. É um processo alérgico, tá certo? Ou você é fumante, então você tem que dar uma olhadinha, porque pode estar acontecendo alguma outra coisa, até uma pneumonia pode estar associada, tá? Se for uma tosse muito longa, mais de 14 dias, tá? As tosses normais, de gripes normais, 14 dias é o suficiente do chá de guaco sossegadamente. Então, o chá de guaco, mesmo que ele seja gostosinho, vocês não devem tomá-lo a longo prazo, porque vocês podem ter... Esse aqui tá esquisito. Tá, voltou. Vocês podem ter o chá de guaco fazendo o quê? Interferindo em fator de coagulação sanguínea, tá? Já vou avisando o seguinte, o chá de guaco, o ideal que vocês façam com o guaco fresco. Se for o guaco fresco, não tem problema, ele não vai ter problema de interferir em coagulação sanguínea. Por quê?
Porque a substância que vai formar o anticoagulante, que a gente, né, do guaco, é uma substância que vai precisar que seja, digamos assim, ela é elaborada ou ela é formada, acho que é mais fácil de explicar assim, ela é formada quando vocês têm o quê? A secagem, tá? Então, quando vocês têm a secagem, aí vocês têm a formação dessa substância, que é o dicumarol, que na verdade ele é uma... Mexe aqui que às vezes ele melhora. Ele fica grande sozinho. É que o Insta tá meio pulando. Então, voltando. Então, vocês têm o que? A formação, muitas vezes, de substâncias que são o que? Esse dicumarol, que é um anticoagulante, mas ele só é formado na secagem, tá? Então, se você tomar um chá de folha fresca, não tem problema. Essa interação não vai acontecer, só se for com a folha seca, tá? Então, a folha seca do guaco, vocês têm que tomar cuidado, porque aí pode ter interação medicamentosa com anticoagulantes, tá? Mas se não, não tem problema. Aí numa boa, bem sossegado. Então, sempre chá, sempre não, né? Mas quando possível, chá de guaco, procurem com folha fresca, né? Outras interações medicamentosas que são muito comuns, né? Vocês vão falar, você falou da camomila, mas a gente não sabia. A camomila tem cumarina, mas ela tem normalmente em concentração muito baixa. Ela pode afetar fator de coagulação? Pode, mas se você tomar todo dia durante um período longo, tá certo? Aí pode interferir. Se você tomar um dia ou outro, a chance de interferência é muito pequena, tá certo? Essas interações, moçada, vocês têm que tomar cuidado nesse sentido de vocês terem o quê? Plantas fazendo, né, digamos assim, diminuindo a ação de alguns fármacos que vocês precisam. O Moisés perguntou, gengibre também tem interação com ranitidina e varfarina? Ranitidina é pouco, Moisés, mas com varfarina tem. Gengibre também tem uma ação anticoagulante. Então, vocês também devem tomar cuidado com todos esses anticoagulantes, inclusive com ácido acetil salicílico. Eu vou tomar um chá de gengibre hoje porque eu tô com tosse. Hoje, amanhã. Tudo bem, não vai ter problema, tá? Mas se você passa a tomar um tempo maior, sim. E outra, quanto de gengibre você vai pôr nesse chá, tá certo? Se você pensar em pôr uma quantidade muito grande, aí você pode ter problema. Mas normalmente a gente põe uma quantidade pequena, porque senão o negócio fica tão ardido que a gente não consegue tomar. Então, nas doses usuais que a gente usa do gengibre para o chá, então, 2, 3 dias não tem problema. Só que se vocês começarem a tomar com frequência, aí sim a gente pode ter essa interação, tá, Moisés? Isso sim. Então, o que a gente fala, o chá de gengibre é ótimo, eu adoro o chá de gengibre. Só que é aquela história, toma uns 3, 4 dias e para, tá? Por quê? Porque você pode ter essa interação, principalmente se você estiver tomando esses anticoagulantes, né? Com a ranitidina, na verdade, ele não tem muita interação. Em alguns casos, foi narrada interação com a ranitidina, mas assim, muito poucos, tá? E a gente não pode falar que é uma recorrência grande, né? Então, assim, em alguns casos, algumas pessoas mais sensíveis tiveram uma interação. Na verdade, foi eles anularam o efeito da ranitidina, vamos dizer assim, tá? Então, porque o gengibre, ele age em fator de quê? Digestório, né? Então, neste caso especificamente, ele interferiu na ação da ranitidina, diminuindo a ação dessa ranitidina, tá certo? Mas são alguns casos mais raros, né? Agora, outra que o pessoal sempre está aí consumindo, alho, né? O pessoal fala muito do alho. O alho tem interação medicamentosa? Também. Com quem? Com os famosos anticoagulantes. Então, vocês vão falar, pô, mas anticoagulante interage com quase tudo? Com muita coisa, tá? Por quê? Porque os anticoagulantes, vocês têm que pensar em fator de agregação plaquetária, tudo mais. Mas o alho não é bom para a circulação? Né? Porque ele interfere em fator de agregação plaquetária. Pouco, mas ele interfere, tá? Então, se você começar a tomar o alho... Legal. Já falo, Pri. Então, se você começar a tomar
o alho constantemente, você pode ter o quê? Uma inibição do fator de agregação plaquetária. Tem gente que toma óleo de alho direto. Então, se isso acontecer, você já sabe que pode ser o óleo de alho, né?